Quero dar continuidade à mensagem que começamos semana passada. Semana passada fiquei muito impactado com a vida de uma pessoa aqui de 7 anos de idade, meu filho João. Ele estava acometido de uma virose e tinha tido algum tipo de inflamação. Essa inflamação trouxe uma febre muito alta para ele. E eu fiquei em casa junto com a Ju, falando assim, levamos ele, não levamos, levamos. Concordamos em trazê-lo. Aí chegamos aqui, ele começou a queimar em febre. E a gente falou assim, vamos esperar passar o louvor. Se caso isso não mudar, a gente dá um jeito, né? E no momento do louvor eu vim um pouco para frente, como eu gosto de fazer habitualmente. Vim um pouquinho para frente. E quase no final das músicas eu peguei e abri o meu olho rapidinho, olhei para trás e vi o João queimando em febre, de joelho, com as mãozinhas levantadas, adorando a Deus. E aquele dia Deus resolveu ministrar meu coração através de criança, porque nós tínhamos tido aqui uma apresentação de criança, não sei se vocês lembram, e eu falei como Deus ele usa as crianças para ministrar o coração dos adultos, né? E aquele dia ele ministrou meu coração através da vida do João. E durante essa semana aí, graças a Deus, aquilo lá saiu do João. Ele ficou curadinho, belezinha. Mas pegou de jeito eu e a pastora Ju. E nós estamos acometidos aí dessa virose. O Dr. Rafael, ele me disse que eu tenho uma laringite crônica. Conforme muda o tempo, fica muito calor, eu bebo uma água gelada, isso desperta, pega a minha laringe, eu fico rouco, e aí isso inflama, e aí é todos aqueles sintomas terríveis do corpo e tudo mais. E hoje à tarde eu estava desse jeito. E você sabe, todo mundo que passa por uma dificuldade dessa, num domingo, né? A vontade que ele tem é o quê? Eu não vou hoje. Mas nessa hora eu lembrei do João, meu filho. Ele foi lá, adorou, deu tudo que ele tinha. E vale a pena, se Jesus ele morreu por mim, vale a pena eu também morrer para ele. Eu posso ouvir um amém? Vamos orar, querido? Pai, boa noite. Queremos te agradecer por estar reunidos como irmãos, Senhor, usufruindo da sua presença manifesta nesse lugar. Nós, como filhos do Senhor, nós queremos lembrar, Senhor, das suas promessas sobre nós, de que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e que jamais subiu ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Queremos lembrar da tua promessa, Senhor, de que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor. E que nós somos levados como ovelhas mudas para o matadouro, Senhor. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito obrigado, Senhor, porque a tua promessa a nós é de que o Senhor já está voltando, o Senhor já está às portas. E nós te agradecemos, Senhor, porque aquilo que tudo que é relevante para nós nesses dias, em breve não será mais. E tudo aquilo ao qual nós nos apegamos, Senhor, não fará diferença alguma no dia da tua volta, Senhor. No entanto, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a desconectar, Senhor, a nossa mente da terra e conecte, Senhor, a nossa mente na tua volta, Senhor. E vivamos, Senhor, com um coração livre e expectante de que o Senhor já está voltando. Nós queremos declarar, Senhor, resistência zero ao teu falar, ao teu agir, ao teu toque nessa noite. Queremos declarar, Senhor, que Satanás e seus demônios não têm autoridade para tentar
matar, roubar ou destruir quem quer que seja que está pisando aqui nesse exato momento. Queremos declarar, Senhor, que todos os intentos do maligno, toda a obra das trevas, Senhor, rascunhada, Senhor, para tentar preocupar, deixar alguém ansioso aqui dentro, Senhor, seja rasgado agora, todo o projeto, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, cada pessoa aqui dentro, cada filho, cada filha do Senhor, abençoado, favorecido, Senhor. Que a tua mensagem, Senhor, que será anunciada aqui, ela seja decodificada, Senhor, de forma personalizada ao coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Em o nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade e o privilégio de estar aqui. Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Mateus 4. Eu quero te ensinar uma coisa hoje, uma base para algo muito importante que eu quero ensinar você na semana que vem. Então, despenda toda a sua energia para você entender o que eu vou falar hoje, porque se você não entender o que eu vou falar hoje, você não vai conseguir me entender no domingo que vem. E o que eu vou te falar domingo que vem é uma chave, é um código de libertação para a sua vida de forma arrasadora com o império das trevas. Então, você tem vivido alguns dias de aflição, de dores, ou não, quem sabe você tem vivido os melhores dias da sua vida. De qualquer forma, é bom você pegar os princípios para no dia mal você estar preparado para isso. Então, fazendo uma recapitulação bem rápida. Semana passada nós falamos da primeira fase dessa graça horizontal, falando sobre a autoridade. É que a autoridade é saber que existe uma hierarquia e que toda autoridade ela tem uma fonte. Toda autoridade ela tem uma fonte. Não se sujeitar a uma autoridade automaticamente me coloca na submissão de outra. Por mais que eu não queira me submeter a uma autoridade, nesse exato momento onde eu não aceito, automaticamente eu já estou debaixo de uma outra autoridade, a autoridade do ego. Eu não vivo debaixo do sistema de autoridade e de governo, de seja lá qual for. Nesse exato momento, eu estou entrando dentro desse sistema do ego, né? Na primeira mensagem nós vimos que o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, ele se submeteu a João Batista e as consequências dessa submissão de Jesus. Então Jesus ele se submete, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, Deus fala do céu e confirma a identidade de filho amado de Jesus. Não sei se você lembra. Satanás e seus demônios, eles não têm problema em nos reconhecer como filho. Satanás e seus demônios, eles não têm problemas em nos reconhecer como filhos. O que eles não reconhecem? Que nós somos amados. Porque no momento em que ele nos reconhece como amado, ele já está derrotado. Ele não tem chance nenhuma com aquele que tem o entendimento de que ele é amado. Então, você é um filho amado. Amém? Então, não existe autoridade sem submissão. Então, o início ou a porta onde eu acesso a autoridade do céu é através da submissão. A submissão, como nós aprendemos com Jesus, ele se submeteu a João Batista, ou o João do deserto, ou o João ninguém. Não importa a quem você vai se submeter. O importante é você nunca subir a um lugar onde não tem mais ninguém acima de você. Tenha sempre alguém estabelecido. Não, essa pessoa ela tem a liberdade de falar a minha vida e falar, às vezes, até aquilo que eu não quero ouvir. Mas tenha pelo menos uma pessoa, né? Então, autoridade, semana passada, deixando bem claro, semana passada nós falamos, para que você usufrua da autoridade do céu, a porta é a submissão. Quanto mais, pastor, quanto mais eu for submisso, mais aumenta a minha autoridade? Não. Então, você aumentar a sua submissão é aumentar o seu conhecimento através da palavra de Deus. Mas isso não aumenta a sua autoridade.
o que aumenta a sua autoridade, ou o que te dá as 3 estrelinhas lá de general, é o que eu vou te falar hoje. Então, se você quer aumentar a sua autoridade, hoje nós vamos aprender com Jesus como é que faz para eu aumentar a minha autoridade. Então, para eu ter autoridade, eu preciso me submeter. E para eu aumentar a minha autoridade, hoje então a gente vai aprender aqui dentro de Mateus 4, que é a continuação do texto da semana passada. Lembrando, querido, que quando os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus, a palavra de Deus vem na direção de Jesus e fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre. Jesus, ele não tinha multiplicado pães e peixes. Jesus não tinha andado sobre as águas. Jesus não tinha curado enfermos. Jesus não tinha ressuscitado mortos. Jesus não tinha feito nada disso. Qual foi a única ação de Jesus? Qual foi a única ação de Jesus que fez com que os céus abrissem e Deus falasse aquilo que falou para Jesus e o Espírito Santo descesse sobre ele? O único fato dele ter se submetido a um João. Porque, queridos, essa, quem sabe, é uma das ações mais difíceis do ser humano. Nós não queremos pessoas que falem a nossa vida. Naturalmente falando, desde criança, nós não queremos isso. Nós queremos fazer o que nós quisermos. Nós não gostamos nem que o nosso pai, nem que a nossa mãe fale para nós aquilo que nós já objetamos no começo. Então eu vejo com meu filho João, ele chega em casa da escola lá, todo sujo, suado, e ele corre para o quarto, ele quer subir em cima da cama, quer ligar o videogame. Eu falo: não, vai tirar essa roupa e vai tomar banho. É uma frustração, porque eu tinha um projeto de fazer alguma coisa e você vem. Então não é legal. Desde a nossa infância, parece que nós já somos aculturados a sempre buscar uma independência. Até, às vezes, algumas crianças aí conseguem isso muito rápido. Já conseguem aos 2 anos, 3 anos, já conseguem ser independentes, né? Que não é bacana. E nós, conforme vamos vivendo, né? Chegamos aí próximos aos 40 anos, como é o meu caso, né? Dia 25 do próximo mês, vou fechar 4 décadas, né? Eu sei do que eu estou falando, querido. Não é bacana você se submeter a pessoas. Só que se eu não me submeto a um João, a qual eu vejo, como é que eu vou me submeter a Deus a quem eu não vejo? Então, a prova real, ela começa com Jesus se submetendo a um líder. E isso abre as portas da autoridade do céu na vida de Jesus. E ali ele dá início ao seu ministério. Então hoje eu quero observar junto com você uma das funções principais da autoridade de Deus na terra. Então, Mateus 4, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 11. Está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se
prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Então, querido, todo filho, na semelhança de Jesus, ele vai ser tentado. Todo filho, ele vai ser tentado. Ontem vieram me perguntar: pastor, Deus tenta as pessoas? Pelo pouco que eu sei agora, depois da cruz, não. O apóstolo Tiago, ele fala que Deus não é tentado e Ele mesmo não tenta ninguém. Então esse texto para mim já fecha a questão. Mas Ele tem um servo chamado diabo, ao qual Ele permite eu e você sermos tentados. Para quê? Porque Ele nos detesta? Porque Ele é magoado com a gente? Não. Porque Ele nos ama e Ele quer mostrar para nós mesmos a nossa fé. Então, olha lá, o verso 1 diz que, verso 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não foi por Deus. O Espírito conduziu ele. Então, querido, no momento em que eu me submeto, no momento em que o Espírito desce sobre mim, os céus se abrem, né? Eu não fico orando para que porta fique. Deus abre uma porta para mim, Deus abre uma porta para mim. Eu não preciso orar por isso. Eu não preciso orar por isso. Eu oro para quê? Para me submeter a uma autoridade. Porque se eu me submeto a uma autoridade, os céus se abrem. Os céus se abrem. Enquanto isso, Deus está pedindo para eu e você fecharmos uma porta. Vai lá, fecha a porta, ore, aquele que está em secreto, Deus vai recompensar. Então, verso 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Preste atenção nisso. Perceba que Satanás e seus demônios não vieram tentar Jesus enquanto Jesus estava forte, enquanto Jesus estava vieram no final. 40 dias e 40 noites ele teve fome. O que acontece agora? Verso 3. Jesus estava com fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só. A primeira tentação, querido, a primeira tentação que eu e você, nós vamos passar. E volta e meia isso vai acontecer na nossa vida. Uma vez que eu estou protegido pelo princípio, eu não sou pego de surpresa e eu consigo responder isso de forma positiva, conforme Deus espera de mim. Então, aquilo era uma necessidade física do corpo de Jesus. Era uma necessidade que Jesus tinha. Satanás, que gosta de se aproveitar das situações, o que ele faz? Ele fala: você tem uma demanda, você tem uma coisa a resolver. E se você é filho, Deus não tinha acabado de falar que ele é um filho amado? No final do capítulo 3, Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus dá alguns passos no deserto, fica ali 40 dias, já vem o diabo falar: se tu és filho, ele vem para tentar lançar dúvida no meu e no seu coração de que nós somos filhos. Deus já falou que nós somos filhos. Só que ele vem colocar eu e você à prova. E ele fala para Jesus algo dessa forma: se você é filho de Deus, resolva essa situação. Resolva a tua situação. Como que você, sendo um filho de Deus, você vai passar fome? É possível você ser um filho de Deus e passar fome? Resolva a sua causa. Onde já se viu? Se você é um filho de Deus, resolva aí seu casamento. Você é filho de Deus, vive na igreja, parece um beato, parece uma beata, não sai de perto do pastor. Como é que pode você ter um casamento assim?
Se você tem que ter um casamento certinho, ilibado, você não pode brigar com ninguém. Resolva o teu problema. Resolva essa situação. Se você é filho, você não pode ficar desse jeito. Se você é filho de Deus, como é que você está desempregado? Se você é filho de Deus, como é que você está com as suas finanças bagunçadas, mesmo você trabalhando? Se você é filho de Deus, mostre resultados. Queridos, nós somos apertados, comprimidos por isso a todo tempo. Mostre o seu resultado. Mostre o seu resultado. Se você é filho de Deus, prove para o mundo quem você é. Mostre para as pessoas quem você é. Você vai ficar aí passando fome? Você vai engolir esse sapo? Hã? Olha aí o que estão falando de você. Você vai engolir esse sapo? Resolva a sua situação. Queridos, é o diabo que faz isso. É o diabo que fica aí oprimindo eu e você a dar resultados. É o diabo que fica oprimindo eu e você a acabar com as nossas necessidades. E o diabo, ele tem uma solução, querido. O diabo tem uma solução. Você está com fome? Transforma em pão aqui, ó. Sacie, né? Sacie a sua vontade. Sacie o seu desejo. Sacie o seu anseio. Você está com fome. E essa é a primeira tentação, querido. Aquilo que é necessidade, às vezes eu nem procuro Deus, né? Como no meu caso aqui, estou acometido aqui de uma laringite. Eu tenho um amigo que se chama Rafael. E ele fala assim, ó, quando tiver alguma coisa, me liga. Não vai em algum lugar sem antes me ligar. Então qual que é a tentação? Eu tenho um amigo que é médico. Então eu tenho uma laringite, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Oi? Eu vou orar. Eu não vou sair correndo atrás de um remédio. Cadê aquela caixa de sapato? Você viu aquela caixa de sapato que é cheia de remédio lá? Já faz uns 3 anos que os remédios estão lá dentro. Todo mundo tem uma caixinha de sapato dessa, né? Aí você vai lá buscar os remédios lá, sem antes orar, sem antes falar com Deus, tentar entender da parte de Deus o que é que Deus está querendo usar a sua vida, mesmo você estando acometido de uma enfermidade. A gente sempre é tentado, querido, a resolver os nossos problemas. E pensa em uma coisa que nos traz ansiedade, que nos traz preocupação. São situações onde ele fica buzinando aqui no ouvido. Resolva isso, resolva isso, resolva isso. Quando você para e você vai orar, e Deus fala assim, tenha calma, fique em silêncio, fique quieto. Você percebe, eu percebo uma coisa, querido, que Jesus, ele tinha fome. O diabo apresenta uma solução para ele, e essa solução é para o bem-estar próprio. Jesus, ele não era senhor do ego. E ele me ensina alguma coisa aqui. Volta e meia, eu estou tentando massagear o meu próprio ego. Volta e meia. Eu quero que as coisas fiquem bem para mim, fiquem boas para mim. Jesus, ele não tinha recebido o Espírito Santo de Deus para única e exclusivamente o benefício dele. Não, ele sabia que ele tinha um projeto, ele tinha um propósito sobre a terra. E assim somos nós também, querido. Então, a primeira fase, querido, onde eu aumento a minha autoridade, é no exato momento aonde eu digo não para as minhas vontades, não para as minhas necessidades, mas eu digo sim para Deus. Olha só a resposta do Senhor Jesus no verso 4. Diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, é claro que Jesus ele está num patamar de referência para nós bem alto, mas
Jesus, ele nunca quis nos nivelar por baixo. Amém? Jesus, ele nunca quis nos nivelar por baixo. Se ele viveu da forma com que viveu, é porque ele tinha convicção de que nós poderíamos viver como ele também. Por isso, às vezes, é tão importante fazer um jejum. Para dizer para o meu próprio corpo, para dizer para o meu próprio ego, para dizer para as minhas vontades, que nem só de pão vive o homem. E eu preciso me alimentar mais da palavra de Deus, usufruir mais das substâncias que a palavra de Deus me traz. Porque quando eu e você nos alimentamos de pão, nós temos um tipo de vigor. Amém? Nós temos um tipo de vigor, um vigor físico. Mas experimente fazer um jejum, querido, e se alimentar das coisas do Espírito. Você vai ter outro tipo de substância, outro tipo de energia, outro tipo que vai te dar autoridade e que vai aumentar a sua autoridade. E essa é a primeira fase. A segunda fase, ele diz lá assim: se você é filho, olha lá, vamos ler o verso 5. Então o diabo levou a uma cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. Fala comigo assim: parte mais alta do templo. E lhe disse, olha só, verso 6: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Se você é filho, mostre a sua importância no templo, mostre a sua importância no meio do povo. E sabe qual que é o problema aqui, querido? Isso aqui é algo que eu vivi de forma muito forte e intensa. Eu não tenho um testemunho muito bacana para contar disso aqui da minha vida, mas eu acredito que o meu testemunho falho, ele pode ajudar você a não cometer o mesmo erro. O perigo, querido, é que aquilo que é benéfico para mim, que é a palavra de Deus, uma vez ela estando na mão errada, eu vivo ela de forma errada. A palavra de Deus, quem pregou para Jesus, quem falou os versículos da palavra de forma categórica para Jesus, queridos, olha só que coisa temerosa. O diabo leva Jesus para o templo, coloca Jesus no lugar mais alto do templo e fala assim: lança daqui, mostre a sua importância, mostre a sua importância. Sabe qual que às vezes é um grande problema, querido? É eu querer mostrar a minha importância com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é feita para eu discutir. Eu estava aí com um amigo de Curitiba e ele falou assim: pastor, encontrei uma linha teológica em Curitiba que eu nunca tinha ouvido falar. E eu me senti tão mal, fui conversar com essas pessoas, elas me colocaram tão para baixo, que eu fiquei me sentindo assim muito mal. E eles começaram a perguntar: qual que é a tua linha teológica? Ele falou assim: a minha linha teológica é cristã, eu acredito em Jesus. E aquela pessoa lá daquela igreja de Curitiba começou a falar para ele assim: não, mas você é armeniano ou você é calvinista? Você é armeniano ou calvinista? Ele falou assim: não sei, eu não conheço, eu nem sabia que existia isso aí. Ele falou: não, meu irmão, você está perdido, você está fora você está fora da realidade, você não pode ser assim e tal. E aquele menino com o coração tão puro começou a ficar todo cambaleante e veio falar para mim assim. Ele falou: Fábio, e daí? Como é que é isso? Porque dá a impressão que algumas pessoas pegam a Bíblia para te dar bibliada, como se desse carteirada assim, né? Como é que é isso aí? Eu falei assim: não é bom que a gente fique na ignorância, mas também não é bom que a gente caia na intelectualidade. Porque se Jesus tivesse vindo para nos tornar mais intelectuais, ele não tinha vindo morrer numa cruz, ele tinha escrito um livro, né? Então, o maior exemplo que Jesus deixa
é a morte dele para nós. Morrer por nossas próprias vontades. Eu falei, não discuta sobre isso. Eu passei 2 anos em uma faculdade, e os 2 anos nessa faculdade, querido, era briga atrás de briga por causa de arminianismo e calvinismo. Se você não faz ideia do que eu estou falando, não entre nesse tipo de conversa. Não edifica, não traz benefício, gera um negócio esquisito entre as relações. E o apóstolo Paulo, ele mesmo passou por uma coisa parecida com isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1 ali, existia uma família chamada a família de Cloe. E essa família chega para Paulo e fala assim, Paulo, está tendo muita intriga aqui. Tem um pessoal aí falando que existe um de Cefas, outros de Pedro, outros de Paulo. E Paulo, ele vem e acaba com tudo aquilo. Não, querido, todos são de Cristo. Não fiquem abraçando essas coisas. Sejam de Jesus. Sejam só de Jesus. Que você vai viver uma vida muito mais leve. Olha só o que diz Romanos 12, 3. Romanos 12, verso 3. Diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ninguém, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, não tenha de si mesmo mais alto conceito que convém. Saiba o seu lugar. Saiba o seu lugar. Logo que eu cheguei na comunidade Caminho Vivo, uma pessoa me visitou lá na minha casa, e na maior das boas intenções, mas por não conhecer esse tipo de coisa, aquela pessoa sentou e ela começou a criticar o louvor da nossa igreja. Porque o louvor é muito comprido, porque as músicas são assim, porque as músicas são assadas. E eu fiz uma pergunta àquela pessoa. Falei assim, qual que é a sua função na igreja? Ela, nenhuma. Falei assim, qual que é a sua competência no ministério do louvor? Nenhuma. Eu tenho visto, querido, a todo momento, pessoas se colocando em lugares que não competem a ela e trazendo sobre si um peso que não deveria ter. Não deveria ter. Uma coisa que não precisa, sabe? Tendo de si mais alto conceito do que convém. Deus, que é soberano e sábio, Ele sabe quem Ele coloca nos lugares. Às vezes vai acontecer dele colocar um líder, às vezes, de grupo familiar, que sabe bem menos de Bíblia que você. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar tomar o lugar dele? Porque você sabe mais de Bíblia? Eu acho que se eu soubesse mais de Bíblia, e eu encontrasse um líder que soubesse menos, eu ia mostrar de verdade que eu conheço de Bíblia, servindo ele. Porque eu sei que é Deus que estabelece as autoridades. Então, eu não posso pensar de mim mesmo além daquilo que convém. E Jesus, ele foi tentado nisso. Mostre a sua capacidade. Prove para as pessoas no templo como você é importante. Esses lugares de pináculo, eles são muito perigosos. Então, qual que é o lugar mais perigoso? Preste atenção aqui, os alunos da FATEM, principalmente. Eu fui para a faculdade, tempo integral, morava lá, estudava de manhã, durante a manhã inteira, estudava junto com o pastor Pio, junto com o pastor Arno, junto com vários pastores de extremo conhecimento. Passou 6 meses, nós tivemos primeiro semestre de provas e eu fui reprovado em uma matéria chamada oração.
E aí eu vi todos os meus amigos indo para as férias internas ali, e lá é quase que um spa, quem já foi lá sabe como é. E eu tive que estudar toda a matéria, que era um catatal de folha assim, gigante, porque eu tinha que fazer uma prova única de todas as provas que tinham tido daquela matéria naquele semestre. E eu fiquei estudando. Hoje eu posso dizer que eu conheço um pouco de oração, porque eu tive que estudar 2 vezes, e a outra vez que eu tive que estudar, eu tinha a chance de me aprofundar e conhecer de fato aquilo, né? Até esses dias eu estava com uma pessoa aqui da igreja, a pessoa falou assim: pastor, nós temos que interceder por tal pessoa, né? Eu falei assim: não, você não intercede por crentes, graças àquele tempo lá que eu sei dessas coisas. Sabia que você não intercede por crente? Sabia que você não intercede pelo teu pastor? Você só pode interceder por alguém do mundo. Por alguém que já é salvo, você pode orar com ele, você pode orar para ele. Porque você intercede, você entra na brecha de quem não tem acesso a Deus. Amém? Aí, eu fiquei aqueles 6 meses e eu fiz uma decisão. Eu falei assim: eu nunca mais vou ficar em dependência numa matéria. Nunca mais, porque eu achei muito ruim. Ainda que o meu motivo fosse um motivo meio esquisito, porque eu não queria ficar de férias ali estudando, aquilo foi bom para mim. Porque eu virei um baita de um cabeção. Pensa num menino estudioso. Dificilmente eu consigo lembrar de uma prova que eu tirei menos de 9. E as pessoas foram vendo que eu era uma pessoa muito estudiosa. Quando eu sentava antes da prova, as pessoas sentavam uma roda em volta de mim e a gente começava a estudar junto. Eu ajudava os meus amigos da sala a melhorar suas notas. E não só isso, mas eu levei muito a sério. Isso vocês podem tirar a prova aqui com a minha esposa. Eu não conheço outra pessoa que levou tão a sério o estudar em Deus como eu levei naquele lugar. No momento que eu estava trabalhando, cortando grama, eu estava com um fone de ouvido escutando a Bíblia. Então eu escutava a Bíblia o tempo todo, sem parar. Eu estudava muito, eu fazia muita devocional, sem parar. Eu não tinha amigo para ficar batendo papo de coisa à toa. Eu só conversava sobre as coisas de Bíblia porque eu queria me aprofundar. Só que o que aconteceu? Aconteceu que nesse monte de conhecimento que eu angariei, quando eu voltei para Curitiba, caiu nas mãos erradas. E eu comecei a me levantar contra o meu pastor, achando que eu sabia mais do que ele. E eu quero te dizer uma coisa, querido, pode ser até mesmo que eu sabia, mas não me dava o direito, porque quando você tem razão, isso não quer dizer que você tem direito. Quando você tem razão contra o teu pai e contra a tua mãe, não quer dizer que você tem direito de falar o que você quiser para ele. Toda vez que eu coloco a minha razão na frente do meu direito, eu perco a minha razão. Toda vez. Vocês conseguem me entender? Então o filho, ele tem uma demanda com a mãe e ele tem convicção, ele tem certeza de que ele está certo. No momento que ele se levanta contra a mãe dele, ele perdeu a razão. Você consegue entender que a submissão, ela abre portas? Mãe, eu não gosto de ver a senhora fumando. A graça no falar demonstra uma atitude submissa. Ô mãe, nada a ver a senhora fumando, né? Perdeu a razão. Quem que você pensa que você é para você falar comigo desse jeito, moleque? Não é assim que acontece? Você não pode falar assim com as pessoas. Cada um, como é que é? Ninguém tenha de si mesmo mais autoconceito elevado do que se deve ter, do que convém. Você precisa reconhecer as pessoas. Por isso é tão importante você entender sobre submissão, estar na missão. Você não pode falar do jeito que você quer, do jeito que você bem entende, com quem você acha. Isso vai ficando cada vez mais leve, né? Quando a gente vai entendendo isso. Só que o que aconteceu? O meu pastor pregava uma coisa e eu achava outra. O Arno pregava uma coisa e eu achava outra. E aí eu consegui encontrar um parceiro. Não vou falar o nome dele para não expor, mas ele é meio asiático. E eu e esse amigo começamos a fomentar as ideias. E eu e ele
pensava igual. A hora que você acha alguém que pensa igual a você e que é diferente do pastor, isso é perigoso. E a gente começou a enveredar por um caminho muito perigoso. E a gente ficou aí por alguns meses. E nessa época eu estava plantando igreja em São José dos Pinhais. E como eu estava plantando igreja, as coisas estavam começando a acontecer, o que começou a brotar no meu coração? Vou na igreja. Uma rachadinha só, coisa básica, pequena assim. Vou levar um grupinho de pessoas assim, não precisa ser muito. E outra, né? Eu tenho que salvar aquelas pessoas. A intenção do meu coração era boa, né? Tem que proteger aquelas pessoas lá. E aí o que aconteceu? Eu vou para lá, vou para cá, até que uma hora eu consegui entrar numa conversa lá com aquele asiático. E a gente começou a ter umas conversas estranhas. De pensar em sair da igreja, já de começar a conversar com uma pessoa ou outra. A gente sabia que aquela conversa não era legal, mas a gente continuava com aquela conversa. A gente pegava as pessoas no estacionamento da igreja, a gente batia um papo. É interessante, querido, porque quando você começa a ficar magoado, você começa a pegar a palavra de Deus para você começar a se proteger ou se armar para algo que você quer fazer. E é doido, querido, porque as coisas começam a meio que favorecer para você fazer um negócio que não é para você fazer. Até que um dia ia ter um evento na comunidade de alcance do pastor Luciano Subirá, chamado Casa de Zadok. Se você quer apanhar, né, eles só falam sobre santidade lá. Você paga lá um valor lá, acho que de R$150, vem pastor de tudo quanto é lugar do Brasil, e eles só falam sobre santidade, e você sai de lá em cada ministração com as costas mais mole que a barriga, de tanto que você apanha. E eu lembro exatamente dessa ministração que eu estou pregando para você aqui. E era do pastor Danilo Figueira. Essa mensagem ela não é minha. Essa mensagem é do Espírito Santo, que foi depositada na vida do Danilo Figueira e que cortou a minha vida. Eu fui pregado com essa mensagem. E eu estava prestes a sair da comunhão cristã Shalom. Isso eu já confessei, já falei com o meu pastor. Eu estava prestes a agir o meu ministério, impor as mãos sobre a minha própria cabeça, falar que eu era um pastor e sair. Até que nessa mensagem do pastor Danilo Figueira, eu abri meus olhos. Quando ele chega nessa situação dos perigos do pináculo do templo, né, de uma pessoa que não reconhece o seu pastor, como foi a mensagem da semana passada, aquilo foi me pegando, e eu senti que Deus estava falando comigo. E eu falei assim, tá errado, eu não posso caminhar do jeito que eu estou caminhando. E o Rideu estava comigo, né? Opa, agora vocês descobriram quem é. Aí eu falei, estamos errados, né, japonês? Ele falou assim, estamos. Falei, vamos parar com essas conversas? Vamos. Parou. Foi assim, querido, uma decisão, em cima de um entendimento bíblico, entendemos que Deus estava falando conosco, paramos. E aquilo estava fazendo, e depois, querido, parece que os nossos olhos abriram, a gente percebeu o mal que a gente estava fazendo para a igreja. Porque nós éramos pessoas de influência. Nós éramos pessoas que formavam pensamentos. E muitas pessoas, e agora? E agora? Porque agora eu entendi. Eu e a outra pessoa que começou isso, a gente entendeu. E a gente entendeu através de uma revelação vinda numa palavra. Só que todas as pessoas que nós tínhamos tocado, não. E daí? Querido, as consequências são muito ruins. Você ter a convicção de que você faz parte de algo, dessa forma ela não é bacana. Não é bacana. Enfim, esse é o testemunho, que ele não é tão legal na minha vida, mas é algo que você pode pegar para você se você quiser. Então, eu tenho percebido desde aqueles dias que o caminho mais seguro com a palavra é usar a palavra para enaltecer as pessoas, e eu uso a palavra para bater em mim mesmo. Quando eu inverto essa posição, eu entro em um ambiente como esse ao qual Satanás coloca Jesus.
Use a palavra para você se mostrar. Use a palavra para você mostrar a sua importância. É muito perigoso esse ambiente, querido. Então, use a palavra para você alinhar a você mesmo ao molde de Jesus. Jesus fala assim: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o que é para fazer? Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o quê? O que Jesus é? Manso e humilde de coração. Então eu preciso usar a palavra de Deus para alinhar a minha vida para ser, no mínimo, o quê? Manso e humilde. Manso e humilde. Se a palavra de Deus ela não está fazendo no mínimo isso comigo, eu preciso começar a pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu venço isso, essa questão de reconhecer a minha posição, reconhecer de que eu não preciso ter mais alto conceito sobre mim mesmo do que aquilo que convém, eu começo a vencer a segunda fase dessa etapa de tentação de Satanás, que é querer se mostrar como alguém grande. E é em cima da palavra, querido. Então o lugar mais perigoso, até o pastor Arno ele falava isso para mim, a pessoa mais perigosa na igreja é a pessoa que faz os 2 anos de teologia. Aqui na FATEM. Porque ela termina de fazer, aquilo está muito fresco nela. E não está tão fresco no pastor. E aí o que acontece? Ao invés de usar aquele conhecimento para servir a igreja, servir os irmãos, ela foca naquilo que o pastor está falando e começa. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é bem assim. Porque o pastor... Aí eu começo a colocar em comparação. Deixa eu te fazer uma analogia aqui agora. Só um pouquinho. Preste atenção nessa analogia. Imagine você... Vem cá, Rafão. Fica aqui para você me ajudar aqui. Ó, que bonitão, hein? Rafão veste... Não é tia. Pelo jeito não é. Vem mais para frente aqui. Fica aqui. Imagina que o Rafão, ele é o Clóvis, né? E o Clóvis, ele me serve almoço todo dia. Ele me serve almoço de graça. E todo dia eu vou no restaurante do Clóvis almoçar lá no Clóvis, porque ele me dá um almoço de graça. Quero que você me julgue. Ele me dá almoço de graça e eu como aqui e eu vou aumentando a minha relação com ele. Vou ficando amigo dele, porque eu estou indo lá, eu almoço, sou grato, né, por aquilo que ele está me dando, o alimento e tal, eu vou comendo e tal. Isso acontece por algum tempo, vamos pegar aí, acontece por 1 ano, e agora, um dia eu vou lá, e o Clóvis me serve o almoço, e lá tem uma coisa que eu não gosto, tem um alimento que não me desce. Aí eu olho para aquele alimento e falo, só que eu não falo nada para ele. Aí eu vou, vem cá, Fabinho. O Fabinho é do Quilim, lá do concorrente. Fica aí. Aí, tem uma amizade com o Clóvis e tal. Mas, né, tinha um negócio lá que eu não gostava. Daí eu venho aqui, no Quilim. Eu vou comer aqui hoje. Aí eu como uma vez. Gostosa, boa comida, hein? Só que eu não deixo de ir lá porque ele me dá comida de graça e eu pego a comida de graça dele. Só que eu não gostei daquilo que ele me deu para comer e eu deixo aqui de graça, mas vou lá de novo. Uma vez eu ir lá, tudo bem, agora eu vou a 2ª vez. Eu vou a 3ª, eu vou a 4ª. O que vocês acham até aí? Vai vendo. Agora, eu continuo pegando a comida aqui, de graça, e eu volto lá no Quilim. E aí eu acho aquela comida uma delícia. Aí sabe o que eu faço? Vem cá, Maurício. Agora,
O Maurício come lá. Você come aí, Maurício. Você come aí. E eu tô comendo aqui, né? Aí agora sai do Clóvis. Aí eu encontro com o Maurício aqui no meio do caminho. E daí, beleza? Você tá comendo aonde? Clóvis, no Clóvis. Não, a comida boa, Clóvis, gente boa, né? Mas eu comi num lugar aí bem bacana, cara. Gostei, né? Dá pra nós ir lá amanhã, o que você acha? Então vamos. Aí eu levo o Maurício pra lá. Só que espera um pouquinho aqui, porque ele ainda tá me dando alimento aqui. Eu pego a comida daqui, deixo aqui, mas eu volto a comer aqui. Eu continuo comendo aqui. Agora, eu continuo comendo aqui, pegando a comida de graça aqui. Só que agora eu começo a ir para outras pessoas. E agora eu começo a falar assim: uau, o quilinho, ó. O quilinho. O quilinho. Vai lá no quilinho. O que vos parece? Digam para mim, o que vos parece isso? Isso parece uma coisa bacana? Isso parece uma coisa bacana? Era exatamente isso que eu estava fazendo com o pastor Arno. Ao invés de honrar a relação, sabe o que eu estava honrando? O alimento. Eu estava disposto a romper com uma relação por causa de um alimento. Pode ser. Obrigado. O que muitas vezes nós estamos fazendo? Como é que o Satanás e seus demônios eles têm nos cercado para fazer esse tipo de ataque aqui? YouTube. Muitas mensagens você escuta, você vem aqui, você sabe que aqui é teu lugar, mas daí você escuta alguma coisa que você não gostou aqui. Aí você vai lá no YouTube e você assiste uma pessoa lá. Ah, lá ele fala alguma coisa que gostou. Aí eu assisto uma, assisto duas, assisto três. De repente eu pego aquela mensagem e mando ela para alguém. E aquilo começa a ser comparado. Eu começo a comparar a comida do Quilim com a comida do Clóvis. Queridos, isso é no mínimo desonroso. Isso é no mínimo muito estranho. E eu fiz isso. Eu sei o quanto é ruim e amargoso esse fel na minha boca. De alguém que dedicava a vida por mim e eu não honrei a relação para poder honrar um alimento. A partir do momento que eu venço isso, eu ganho mais uns passos, eu ganho mais uma fortificação na armadura para que eu possa ter mais autoridade. Agora, eu sei aonde eu estou. E o último, querido, e quem sabe o mais feroz de todas as tentações, ela está no verso 8. Verso 8 de Mateus 4. Verso 8 de Mateus 4. Olha lá. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aqui o esplendor, em algumas versões de vocês aí vai estar a glória. Então o diabo, ele leva Jesus para um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Continuação, verso 9. Ele disse: tudo isso eu te darei se prostrares e me adorares. Deixa esse texto aí, por favor. Tudo isso eu vou te dar. Primeiro eu mostro a glória. Primeiro o que Satanás faz? Ele mostra todos os reinos e a glória desses reinos. Queridos, os reinos da terra têm glória. E Satanás sabia que ele poderia seduzir Jesus Cristo a cair nisso, de tão forte que é a sedução por isso. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi o meu primeiro líder de grupo familiar em Curitiba, o Massai, e uma bênção. Pensa num homem que é uma bênção. E ele era jogador de futebol do Curitiba. Ele era meio campo do Curitiba.
Lá ele conheceu o Rafinha, que o Rafinha foi embora para o Bayern de Munique, e por algum tempo ele passou lá, uns tempos lá no Bayern de Munique junto com o Rafinha. Quando ele veio, ele voltou, ele me deu um toque e falou assim, vem aqui em casa, quero te contar as coisas lá. E queridos, ele contava as coisas, vislumbrante, é um outro planeta, é um outro universo, não dá a impressão que ele está falando de algo daqui. Como que pode existir um negócio com tanto glamour, com tanta glória e esplendor? A outra função que eu vejo um reino que tem glória é onde o meu irmão trabalha. O meu irmão, ele é um sargento dos bombeiros, um sargento dos bombeiros militar, e também quando eu vou para lá, eu visito ele lá, e também assim, é outro universo. Você entra dentro daquele ambiente de hierarquia, que as coisas funcionam e tal, e você fica se sentindo com vontade de pertencer àquilo ali, porque é sedutor. Eu não estou dizendo que futebol e nem os bombeiros militares são reinos do diabo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Satanás ele pede para que eu e você se prostre para adorar ele. Eu lembro do Kaká. Quem que lembra do Kaká quando jogava na seleção? Ele era um menino que era um exemplo. O que ele fazia? Ele marcava um gol, ele caía de joelho, levantava a camisa, eu amo Jesus, apontava para cima. Então ele usava aquele reino para dar glória para a pessoa certa. E é isso que todos os reinos onde nós entrarmos, nós temos que fazer a mesma coisa. Agora aprenda aqui uma coisa aqui comigo. O inimigo leva Jesus para o monte para mostrar a ele os reinos do mundo e a glória deles. Então existe glória no mundo. O que é glória? A palavra grega aqui é doxa ou dosha. Resplendor, magnificência, grandeza e brilho. Majestade no sentido de perfeição absoluta da divindade, algo que pertence a Cristo. Só que aquilo foi tomado do homem. Era algo que era para ser de Cristo, só que foi tomado. Até em outro evangelho, quando Satanás ele vai falar, todos esses reinos eu posso dar a quem eu quiser, porque foi me dado. Satanás ele fala, isso foi me dado, agora é dele. A majestade real do Messias. Então, existe glória nos reinos do mundo, que o inimigo usou para tentar seduzir Jesus. Você acha que isso é uma sedução tranquila, assim que eu posso passar por ela batido, sem fazer nenhum tipo de esforço? Não, é uma sedução violenta. Aprenda uma coisa comigo. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Posso ouvir um amém? Eu aprendi uma coisa pela dor, por esses tempos aí, que sacerdote é aquele que se conduz a Deus, aquele que se relaciona com Deus. E rei é quem? Eu tinha uma concepção errada, de que rei era aquele que continha dinheiro. E não. Quando o pastor Alessandro veio aqui, ele falou uma palavra para mim lá na minha casa que eu fiquei impactado. Ele falou assim, sabe aquele rei de Sodoma? Quando Abraão oferece pão e vinho para Melquisedeque, ele tinha tirado todos os despojos dos outros reis, e o rei de Sodoma, que era o rei mau, ele falou assim, leve todas as riquezas, ele estava pagando por isso, leve todas as riquezas e me dê as pessoas. E o Alessandro falou assim para mim, sabe por que ele pede as pessoas? Porque um rei pode ser rei sem dinheiro, mas ele não pode ser rei sem pessoas. Por isso que é tão importante o entendimento correto das coisas. Então eu não posso correr atrás de dinheiro e largar as pessoas, porque é isso que Satanás está pagando. E você começa, e aí parece que foi me destravando a Bíblia inteira. Eu comecei a ver isso. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, o que Faraó fala? Leve as riquezas e deixe as pessoas. Porque ele não poderia ser rei sem pessoas para servi-lo. Ele falou, não, eu vou levar as riquezas e vou levar as pessoas. E em várias partes. Quando Jesus ressuscita, os sacerdotes da religião que representam ali Satanás e seus demônios naquela causa, naquela situação específica, eles oferecem uma grande quantia para que aqueles soldados se calassem e não falassem de que Jesus tinha ressuscitado, para que isso tocasse pessoas e aumentasse o cristianismo.
Então, preste atenção. Essa última tentação é uma tentação muito ferrenha. Satanás vai querer pagar quantias altas para você abandonar as pessoas. Eu não gosto de falar nesse assunto, ainda mais assim que parece que está tão recente. Até a minha esposa, ela não gosta que eu toque nesse assunto. Mas eu entrei num negócio chamado Polishop, com muita gente falando para mim não entrar. E o negócio não foi bacana para a minha vida ministerial. Eu vou levar para o resto da minha vida. A minha falha ministerial foi aquele negócio da Polishop. A minha falha ministerial. Não só a minha, mas eu levei pessoas a falhar. Por quê? Porque eu estava atrás do dinheiro. E, queridos, eu não sei por que Deus permitiu. Ou eu tenho descoberto agora, nesses dias, o porquê que Deus permitiu. Para que eu pudesse enxergar, pela experiência, como quando eu viro para correr atrás de dinheiro, como eu começo a dar menos importância para as pessoas. Eu começo a tratar pessoas como número. Eu começo a tratar ou destratar pessoas. Como aconteceu no caso do meu amigo aqui, do Adilson, eu tive que pedir perdão para ele. O Adilson tinha uma expectativa sobre mim, de cuidado, de pastoreio, e me perdoa agora de forma pública. Eu me envergonho disso. Como eu comecei a correr atrás de dinheiro, atrás de riquezas, eu virei as costas para as pessoas. Eu estava sendo seduzido. E queridos, se isso foi um ataque a Jesus, isso alcançou algum tipo de objetivo na minha vida, você acha que não vai acontecer com você? É uma sedução ferrenha, querido, para que você vá atrás do dinheiro e abandone as pessoas. Você me perdoa disso? Te amo. É ruim aprender pela falha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aprenda aqui comigo. Eu sei que eu estou indo um pouquinho mais longe, mas eu sei que isso é importante. Eu saio com um carro daqui de Paranavaí para ir para Curitiba. O meu carro é bom. Eu tenho combustível. Eu tenho esperteza, destreza em como dirigir. E eu tenho dinheiro para pagar os pedágios. E eu saio rumo a Curitiba. Chega em Maringá e ao invés de eu descer, eu subo para o estado de São Paulo. E continuo com a convicção, a certeza, com o objetivo dentro de mim, de que eu saí de Paranavaí para ir para Curitiba. E é o que eu quero, é o meu desejo, é chegar em Curitiba. De repente me fura um pneu. E aí eu paro numa borracharia. Aí estou arrumando pneu e tal. Aí o borracheiro fala assim: ô rapaz, tá longe de casa, hein? Opa, estou fazendo uma viagem, hein? Estou indo para Curitiba. Ele: Curitiba? Não, você está chegando em Presidente Prudente. Quê? Presidente? Sim. Não, ali em Maringá você tinha que ter descido, para você ir na direção certa. Ah, então tá bom. Então eu entro, ele coloca o pneu, eu entro no carro, eu volto o caminho, até encontrar o caminho de novo, e sigo para o destino onde eu tinha objetivado desde o começo. Qual que foi a melhor coisa a me acontecer nesse trajeto? Ter dado errado. Mas sabe qual que é o problema? É quando dá certo. O problema, querido, é quando dá certo. Quando o pneu não fura, quando não acaba o combustível, você segue viagem. E aí, quanto mais dá certo, mais dá errado. Quanto mais dá certo, mais dá errado. Só que em toda viagem, querido, existem placas. Sabe? Existem lá. Presidente Prudente a 50 quilômetros. Você já está chegando lá, sei lá, outros estados lá. Então, querido, não reclame quando as coisas derem errado para você. Porque talvez, quem sabe, você com o desejo no teu coração, sabe, com vontade de andar com Deus, cheio de gás, cheio do Espírito, com convicção de onde você saiu, foi tirado do império das trevas. Você com uma convicção de que sabe que Jesus está voltando e vai te pegar. Quem sabe você está no trajeto errado e alguém precisa te falar. O problema é que às vezes alguém nos fala e a gente fica bravo. Você está no caminho errado. Mesmo tendo uma intenção boa no teu coração, volta o caminho. Continua o teu trajeto aqui, ó.
terminar, quero chamar a equipe de louvor aqui. Ele diz assim, ó: todos esses reinos eu te darei se você fizer uma única coisa. Preste bastante atenção em mim aqui, que agora é o final dessa mensagem, para que faça o alicerce para a próxima mensagem. Tudo isso eu te darei se você fazer o quê? Se prostrar. Se você se prostrar, eu vou te dar esses reinos. E aí eu fui pesquisar o que é prostrar. É descer de sua posição. Quando eu me prostro, eu desço da minha posição. O que é prostrar? É estar pronto para ser substituto ou representante de. Quando eu me prostro a Satanás, eu estou dizendo assim: eu vou ser seu substituto aqui na terra. E eu vou ser o seu representante. O que é se prostrar? É submeter ao comando de. O que é se prostrar? Abrir mão da sua identidade e ser subjugado. E Jesus responde ele como? Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fique em pé, querido. Fique em pé com vontade. Nós vamos falar isso para ele. Ele vai ter que bater em retirada das vidas dessa comunidade. Eu posso ouvir um amém? Ele não tem autoridade sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre os seus relacionamentos. Ele não tem autoridade. Assim como Jesus ordenou, querido, nós vamos ordenar também. Nós vamos falar assim: vai-te, Satanás, porque eu vou adorar a Deus. Tá bom? 1, 2, 3. Vai-te, Satanás, porque eu vou adorar somente a Deus. Jesus sabia que se ele saísse da sua posição e ele se prostrasse, ele estaria abrindo mão da sua posição, mesmo sendo filho. Ele não poderia sair da sua posição. Por isso é tão importante, querido, o ato de se prostrar diante de Deus. Pega isso agora com toda a sua energia, o restante dela. Quando eu me prostro diante de Deus, olha o que eu estou dizendo. Quando eu me prostro diante de Deus, o que eu estou dizendo com a minha ação? Eu estou dizendo que através dessa ação eu aceito descer da minha posição diante de Deus. Eu estou dizendo que Deus é maior do que eu. Eu estou dizendo que eu aceito ser o seu representante na terra. Eu ajoelhar por ajoelhar, querido, é uma religiosidade, mas se eu ajoelhar com entendimento, vale a pena. Eu me ajoelhar diante de Deus, eu estou dizendo que eu me submeto ao seu comando. O ato de me ajoelhar, de me prostrar, quem sabe até de fazer como Davi, me jogar de barriga no chão. Quando eu me prostro, eu estou dizendo: eu aceito ser subjugado pelo rei desse reino ao qual eu estou me submetendo. Ou seja, saber que eu não preciso resolver os meus problemas para provar que eu sou filho. Eu não preciso, querido, diga isso: eu não preciso resolver os meus problemas para provar que eu sou filho. Diga assim: eu sou filho amado. Diga assim: eu não preciso me proteger com a palavra para fazer aquilo que eu quero, porque eu sou filho amado. Eu não preciso me render às seduções desse mundo, porque eu sou filho amado. Isso tudo, querido, me gera unidade. Isso aumenta a minha autoridade. 2 Pedro 2,19 diz assim: porque de quem é vencido, esse mesmo é feito escravo. Ou seja, se eu venço, aquilo que eu venço se torna meu escravo. Isso aumenta a minha autoridade. Amém? Aquele que vence ganha autoridade. Então semana que vem eu quero armar você sobre
Sobre o que eu preciso exercer autoridade? Porque pense comigo. Porque se eu venci a tentação de resolver os meus problemas, de me engrandecer no templo e de usufruir da glória dos reinos, para que Jesus deixou a autoridade? E semana que vem eu quero ensinar por que ou para que Jesus ele deixou a sua autoridade para a igreja.